Mais uma vez, a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um. Eu quero hoje, de uma maneira especial, porque eu nunca faço isso, mandar um beijo para uma amiga que tem sempre entrado, a Keninha, lá de Ipatinga. Jesus te abençoe, amada. Que o Senhor continue visitando a sua casa, que eu sei que é uma bênção. E agradecer a Deus também pela vida. Acho que meu pai também está aí hoje, glória a Deus. E que vocês possam receber do Pai aquilo que o coração nesse momento anseia, né? Porque o Senhor sabe exatamente daquilo que nós precisamos, né? Só Ele é capaz de nos dar o que a gente verdadeiramente precisa. E nessa noite eu queria conversar um pouco sobre o profeta Jeremias e a gente vai meditar um pouquinho sobre a vida, o chamado deste homem de Deus. E antes de nós irmos ao texto que nós preparamos para essa noite, eu queria falar um pouquinho, né, da vida, do chamado de Jeremias. Jeremias era de uma linhagem de sacerdotes, né, sacerdotal, e nós sabemos que os sacerdotes, eles vinham de linhagem, né? E já o profeta não. O profeta era chamado. Então, lá em Jeremias, no capítulo 1, logo lá no comecinho, né, versículo 1 e 2, ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. Então, quer dizer, o Senhor chama um sacerdote para ser um profeta. Porque o profeta receberia o recado de Deus para exortar, para chamar o povo ao arrependimento. O profeta era levantado por Deus para apontar o pecado, o erro do povo. E foi para isso que o Senhor chamou Jeremias naquela ocasião. E foi bem na época do reinado do rei Josias, no 13º ano. Está tudo lá no comecinho do livro do profeta Jeremias. Josias foi um rei bendito, um rei que reinou por 31 anos sobre Judá, o reino do sul, porque os reinos já tinham sido divididos. E ele fez o que era reto diante do Senhor. E durante o período do reinado de Josias, que vocês podem lá ver em 2 Reis, capítulo 22, mais ou menos, o que acontecia? Josias, ele começa a querer fazer uma reforma no templo, organizar uma reforma religiosa, e a Bíblia diz na narrativa lá que encontra um livro, né? E eles começam eles levam e leem para Josias o que estava na lei do Senhor. E quando aquele rei, já com aquele desejo, é claro que instruído por Deus, de consertar as coisas, de trazer Jerusalém para aquilo que era o propósito dela. Qual que era o propósito de Jerusalém? Abençoar nações, servir ali como o exemplo, a vitrine do que Deus queria fazer com toda a humanidade, né? Mas eles falharam. Mas naquele momento da monarquia ali de Josias, quando ele lê, quando ele ouve a narrativa daquela lei sendo ministrada ali ao coração dele, ele fala: meu Deus, nós precisamos nos arrepender. E a palavra diz que ele rasga as vestes e eles se arrependem diante do Senhor, e ele reconhece: nós realmente estamos tomando um caminho errado, estamos nos afastando cada vez mais de Deus, nós estamos nos prostituindo espiritualmente. O que era prostituição espiritual? O adultério espiritual era literalmente deixar de reconhecer o Deus criador, o Deus que trouxe aquele povo, o Deus que chamou aquela nação para que todas as nações conhecessem o Deus verdadeiro. Aleluia, coisa linda demais. E Josias, ele começa a ter aquele entendimento todo por causa da lei que foi lida, e tem um desejo muito grande no coração de consertar as coisas. E a Bíblia não relata tantos detalhes, e sempre a Bíblia diz que
Mais detalhes estão registrados nos livros dos reis de Israel, né? E a gente sabe que nós temos aqui um resumo. Então, eu imagino que durante aqueles 31 anos não foi fácil. Não foi fácil trazer o que era certo, porque sempre trazer o que é certo nos custa muito mais, né? E a gente usa muito esse exemplo de plantar uma horta. Quando a gente planta uma horta, e você vai decidir lá quais sementes você vai lançar naquele solo, e vamos supor que seja alface, um pouco de couve, um pouco de rúcula, não sei, cheiro verde, né? Mas uma coisa é fato. Com pouco tempo que a gente lança a semente, que a gente coloca o adubo, seja ele qual for, o que começa a crescer ali rapidamente, mais rápido do que a hortaliça? São as pragas, né? São as ervas daninhas indesejadas, que se a gente não for lá e limpar, o que vai acontecer? Elas costumam crescer, atrapalhar totalmente o desenvolvimento daquilo que nos seria útil. Então, é um serviço trabalhoso, né? Você sempre está limpando aquilo ali. Então, vocês imaginam trazendo isso para uma reforma religiosa, que foi o que aquele rei fez, né? E ele já estava ali há um tempo reinando, quando o Senhor chama Jeremias. E eu imagino que ele levou muito tempo para ir estabelecendo as reformas, mas ele fez. Ele destruiu altares idólatras nos montes de Betel. Ele tirou os ídolos de dentro do templo de Jerusalém. Josias fez muita coisa bendita. E é exatamente durante a vida de Josias, Deus chama Jeremias. Então, Jeremias, ele é chamado ali, onde havia ali uma transição de poderes, né? Porque Israel já tinha perdido, o reino já tinha sido dividido, o reino do norte foi o reino que primeiro foi levado cativo, né? E ali, queridos, era uma transição de período onde o poder do Império Assírio estava deixando de ser o império mais poderoso, porque Babilônia vinha. Babilônia vinha com muita força, com muita competência. E por que Babilônia vinha? Porque Deus já tinha dito. Deus usaria as nações ímpias para poder cumprir a fidelidade da aliança dele, que envolve também justiça, castigo e juízo. A fidelidade de Deus envolve cuidado, envolve bênção, mas também envolve punição, né? Foi assim que Deus estabeleceu um pacto desde o começo. Então, queridos, quando Jeremias começa ali, inicia o seu ministério, né? Ele chega a falar para o rei e avisar algumas coisas, e quando a gente pega o livro do profeta e nós vamos lendo numa sequência, às vezes a gente não vê muita lógica. Por quê? Porque não é uma sequência cronológica, né? Um complemento dos pronunciamentos de Jeremias. Por isso que às vezes a gente lê uma coisa e não consegue entender exatamente em que época aquilo aconteceu. Mas nós sabemos o período, né? E Jeremias, ele foi um profeta que o Senhor destacou para profetizar para Judá, né? Judá, que era o reino do sul. Onde é que era esse reino? Era Jerusalém, era a capital, era o lugar da adoração ali. E por que ali? Porque o cativeiro babilônico, ele não aconteceu de uma vez, né? Foi sendo levado aos poucos, né? Uma leva do povo, depois houveram 3 ocasiões aonde Nabucodonosor foi trazendo o povo cativo para a Babilônia. Então, nesse período, Jerusalém ainda tinha um rei, mas é claro que um rei vassalo que tinha que se sujeitar, né? E dentro dessa situação,
Jeremias fica ali. E por que que Babilônia permite Judá ainda ficar, né, Jerusalém ficar ali habitada? Porque não significava ameaça para o Império Babilônico, porque primeiro ele leva as pessoas de maior evidência, né? Então é um período onde é levado Daniel, aonde é levado Ezequiel, e Jeremias é o profeta que fica ali e ele vai profetizar para aquele remanescente, que eram as pessoas mais desfavorecidas, mais fracas, vamos dizer assim, talvez com menores poderes intelectuais e até materiais. Esse é o povo que Deus levanta Jeremias nesse tempo para estar. Então, é muito bom quando a gente consegue situar um pouco, né, o que é, o porquê e como é que Deus fez e qual que era o plano dele. E quando Deus chama a Jeremias, a gente sabe que tem pessoas que dizem que ele foi um profeta chorão, mas uma coisa é fato. Ele foi um profeta dos que mais sofreu em função das suas profecias. Foram 40 anos profetizando o juízo de Deus contra Israel, no caso a casa do Senhor, e contra as nações. Então, esse foi o chamado de Jeremias. Foi um chamado árduo, um chamado difícil. E uma coisa que a gente precisa aprender, e eu já vou logo entrar no texto, é que Jeremias, Deus, ele deixa bem claro que gradualmente, à medida que ele vai revelando a Jeremias, ele vai mostrando para ele que sofrer por fidelidade à palavra de Deus é um elemento inseparável do ministério profético. Não tem como assumir um ministério profético sem abraçar a dor. Mas a gente vai falar sobre isso. E eu queria agora ler um texto muito lindo de Jeremias, que se encontra lá no capítulo 17, e a partir do versículo 5, e Jeremias usa muito essa frase, assim diz o Senhor. No chamado dele não houve nada de tão extraordinário como aconteceu no de Isaías, né? Ele tem uma visão linda, né? No templo, ele vê anjos, querubins, coisa maravilhosa, no trono, né? Não, Jeremias, a palavra do Senhor veio sobre ele e começa a trazer visões, né? Então, assim, tudo é sobrenatural, né? Porque nós não temos como ter uma visão se não for de Deus, se Deus não nos der. E a palavra do Senhor diz assim, né? Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo o coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para compensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Essa é uma palavra de exortação, esse é um chamamento, esse é um convite aonde Deus vai trazendo ao nosso entendimento, aonde deve estar a nossa confiança. Como nós devemos nos relacionar com esse Deus que nos convida a entregar, que nos convida a nos rendermos a Ele, que nos convida a confiar. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor.
E Deus chama aquele homem, queridos, e dentro dessa palavra, vocês imaginam um povo querendo fazer aliança com o Egito, querendo ver se através dessa aliança eles conseguiam derrubar a Babilônia, porque o Mucad já tinha ido cativo para lá. Então, assim, é sempre tramando coisas. O ser humano, ele está sempre maquinando algo. Algo que gira em torno do seu próprio entendimento e da força do seu braço. Então, é assim, eu consigo, eu vou fazer, vai dar certo, eu preciso planejar desse jeito. Mas aqui a palavra vem dizer para nós é o seguinte: não atrai essa maldição para cima de você, de confiar em você mesmo, de confiar na palavra do outro, de confiar naquilo que os homens dizem, né? Às vezes a gente coloca confiança, expectativa, né? Expectativa no governo, expectativa que vai vir um tempo melhor. Não. O convite aqui é o seguinte: mas que o homem que confia no próprio homem e naquilo que a boca de homens diz, ele vai ter um coração, queridos, que se afasta do Senhor. Você já pensou sobre isso? Que quando a gente começa a colocar expectativas que envolvem pessoas, o seu coração automaticamente, devagarzinho, está se afastando do Senhor. Nós precisamos nos conscientizar e trazer Deus à frente de tudo que nós fazemos. Se Deus quiser, se o Senhor me permitir, se o Senhor se agradar de mim, né? E aqui ele continua exortando aquele povo ali em Judá. Gente, se vocês continuarem confiando que vocês podem alguma coisa, ou que alguns reis de fora podem vir ajudar vocês, vocês vão ser como um arbusto no deserto. Vocês não vão nem perceber quando vier o bem. Só percebe o bem quem anda em intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus vive desapercebido, inclusive do bem que ele faz. A pessoa que não tem intimidade com Deus, queridos, ela conta derrotas. Ela está sempre olhando para baixo, tem sempre uma situação adversa, difícil. Agora, a pessoa que anda em intimidade com Deus, querido, ela vê o bem. Ela vê o bem, ela vê com os olhos da fé. Isso é o sobrenatural. Esse é aquele que é chamado para andar não por vista, nem por circunstância. Então, o Senhor está falando através da boca daquele homem que quem não confia vai habitar, sim, em lugares áridos, em terra salgada, onde não vive ninguém. O ser humano não foi feito para viver só. A gente está experimentando esse tempo, né, de ter que ficar um pouco assim mais isolado. E o que primeiro a gente pensa? Nossa, não vejo a hora de voltar, estar com as pessoas, de ir para a escola, de ver os amigos do trabalho, de ir na igreja, não é assim? Porque nós não fomos feitos para viver em solidão. Mas aí ele diz assim, nessa linda pregação de Jeremias, para aquele povo e para nós, porque essa palavra é para hoje. Mas bendito, abençoado, próspero, feliz é o homem cuja confiança está no Senhor. É aquele que entende que Deus vai à frente de tudo da nossa história, que tudo vem dele, que tudo que recebemos é dele. Ah, queridos, para esse tem uma promessa maravilhosa. Aqui diz que ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. As suas raízes vão se estender, elas vão se aproximar e elas vão para o lugar certo, elas não vão buscar pedra, elas vão buscar água. É água que alimenta, é água que dá vida. Quem é a fonte de vida a jorrar aqui dentro daquele que confia e crê? É Cristo, aleluia. Como que a Bíblia vai apontando sempre para Jesus, aquele que se auto-intitula a água da vida, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão sempre rios de água viva.
Quem é que pode conter um rio? Nada pode conter um rio. Jesus falou que nós vamos fluir como um rio se a nossa confiança estiver nele. Sabe o que significa? Pode vir o luto, pode vir a dificuldade, pode vir a porta fechada, pode vir a escassez. Nada retém este rio. O fluxo deste rio é de Deus. Vem de Deus e volta para Deus. Aleluia. E ele não vai temer quando chegar o calor. Porque as folhas estão sempre verdes, tem água, a raiz foi na direção da água. Não vai ter ansiedade, porque o nosso coração é enganoso. E Deus sabe o apelo daquele profeta a partir do versículo 9. É o coração que é enganoso, é o coração que se sente atraído pelo brilho deste mundo. É incrível como que o nosso coração se inclina facilmente por aquilo que não vem do Senhor. E ele aí, o profeta vem dizer, eu sou o Senhor que eu sondo o coração. Por isso a gente precisa aprender com Davi, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É necessário que você peça em oração que o Senhor te sonde, porque este coração corrupto e enganoso que bate dentro de você, ele sempre se inclina para o brilho deste mundo e aquilo que não é Deus. Ah, queridos, mas o Senhor fala que Ele conhece. E Ele vai recompensar cada um. E o que quer dizer isso? Aquele que descansa em mim, aquele que crê em mim, aquele que o coração está firmado em mim, para esse povo tem recompensa. Para este povo tem recompensa. E eu queria falar sobre 3 coisas nessa noite a respeito desse chamado de Jeremias. A primeira coisa é que para ser um profeta precisa ser chamado por Deus. E foi Deus que chamou aquele homem. Que podia talvez ter ficado lá, exercido seu ofício de sacerdote, que afinal de contas era a linhagem dele. Ele era um sacerdote. Mas houve um chamado. E acontece que tem um chamado de Deus para mim e para a sua vida. Existe um chamado específico de Deus para cada um de nós. E esse chamado envolve o ide, esse chamado envolve negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga, fale do meu amor, insta, quer seja oportuno, quer não. Este chamado envolve, querido, comprometimento. A segunda coisa, ser fiel ao chamado envolve dores. Então, eu não sei como pregar na Bíblia, através da Bíblia, o evangelho da facilidade. O evangelho, queridos, da prosperidade. Venha para Jesus, porque Ele vai te dar isso, porque Ele vai te dar aquilo. Não, eu não consigo achar nenhuma compatibilidade com as verdades que essa Bíblia nos ensina. Porque ser fiel ao chamado envolve dores. Você tem que abrir mão. Eu não sei de quê, eu só sei que tem que abrir. Às vezes de coisas que gostamos, às vezes de pessoas, às vezes de relacionamentos. O chamado envolve, queridos, abrir mão. E isso muitas vezes envolve dores. E nós precisamos estar cientes disso. Jeremias foi considerado o profeta que mais sofreu por entregar a mensagem de Deus, por ser fiel ao chamado de Deus. E a terceira coisa, mas Deus sempre dará a recompensa. O chamado é dele, o chamado envolve dores, né? A fidelidade ao chamado envolve dores, mas sempre a recompensa. Se você entende que há sentido na sua vida em viver sem ser fiel a Deus, sem experimentar dessa presença inexplicável que nos cerca por todos os lados, que nos faz ter paz no momento onde todos dizem a guerra aqui, a pandemia ali, a dificuldade a colar, e você no fim do dia coloca a sua vida nas mãos dele, entende
Em quem você repousa todas as noites? Nos braços de quem você está? Se você consegue ver alegria numa outra alternativa. Agora, é claro que a fidelidade vai nos tirar, sim. Ser fiel ao chamado nos tira do lugar de conforto, nos tira, querido, das coisas que muitas vezes a nossa carne, esse coração enganoso que Jeremias falou tantas vezes, que ele é enganoso, que ele é maldito, que ele é corrupto. E ele sempre nos inclina a fazer coisas que nos dão prazer, que nos deixam confortáveis, né? Que nos dão descanso. Não é assim? A gente sempre pensa que precisa descansar. E ser fiel ao chamado vai envolver esses desconfortos, vai envolver essas dores. As dores, queridos, às vezes de situações em que o Senhor nos permite passar e que Ele tem uma resposta imediata para nós. A resposta às vezes é o seguinte: espere em mim, descanse em mim, eu sou suficiente. E eu quero usar mais uma vez uma frase que eu falei numa outra live: as promessas de Deus precisam alimentar em nós aquilo que nós já recebemos dele. Não adianta você ficar assim, não, porque eu acho que Deus ainda vai fazer. Tinha um corinho que falava assim que o melhor de Deus ainda está por vir. Como assim? O melhor de Deus já veio, né? O melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos nesse mundo, que foi a nossa salvação. Cristo. Agora, o que acontece? O melhor de Deus já nos foi assegurado, que nós sabemos para onde nós estamos caminhando, para onde nós vamos, a gente sabe. E aí, se nessa caminhada, que vai envolver sim renúncia, que vai envolver sim algumas dores, mas queridos, você vai ser abraçado por essa presença que se manifestou na vida de Jeremias e começou a trazer as visões para aquele homem, de tudo aquilo que ele precisava falar. Eu fico pensando no céu, né? Eu quero lá dar um abraço em Jeremias. Imagina sentar com ele uma tarde. Queridos, nós precisamos entender que o chamado vai envolver aquilo que dignifica Deus, aquilo que faz com que as pessoas cheguem até Deus, porque se ele já se revelou a nós, é necessário que outros também conheçam. Jeremias estava trazendo um apelo para uma nação que Deus tinha separado para servir de modelo para todos os povos. E o que essa nação fez? Se corrompeu. Foi fazer o que os outros povos que não têm Deus, que não têm esperança. Meu Deus do céu, quando a gente vai lendo lá os pecados que aquele povo cometia em função da idolatria. Israel, ao invés de revelar o Deus que deu a lei, que ensinou para eles como eles poderiam viver bem, para que aquele povo visse a prosperidade de Israel e desejasse o Deus de Israel, Israel estava fazendo o contrário. E é nessa circunstância que Deus levanta homens como Jeremias. E, queridos, o seu chamado envolve revelar a bondade de Deus nessa terra. Envolve revelar Cristo aonde o Senhor te plantou. Não importa o seu contexto, não importa o que você faça. Se é revelar Cristo na sua casa, para os seus filhos, lavando a louça, cozinhando, faça para a glória dele. Você terá recompensa, porque a palavra nos assegura que ele não é injusto para não levar a bom termo tudo que nós fazemos para a glória dele, reconhecendo quem ele é. Se o seu chamado é no seu trabalho, revele Cristo ali. Tem muita gente precisando dessa boa notícia. Que a sua vida, o seu testemunho seja uma carta viva, uma carta para que todos possam ler. Que Deus é fiel, que ele é amoroso e que ele deseja salvar muitos. Isso envolve chamado. Por isso, queridos, que vai ter dores, claro, porque nós vamos ser
mal interpretados, vamos ser perseguidos, vamos ser indesejados muitas vezes. Mas uma coisa é certa. Eu entendo que já houve um chamado de Deus, porque só Ele chama. E nessa noite, eu preciso compreender que esse chamado vai envolver desconforto e dores, mas que tem recompensa. Senhor, queridos, e essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. E eu creio, se você quiser ler um pouco mais sobre o rei Josias, vai lá em 2 Reis, no capítulo 22, que você vai ver o registro ali. Nós vamos salvar essa live, ela vai ficar ainda 24 horas. Se você quiser passar para alguém, entende que precisa ouvir essa palavra. E, resumindo, Deus é maravilhoso. E é por causa dele que nós nos reunimos em torno dessa palavra, porque a gente precisa desse alimento, a gente precisa dessa verdade clamando dentro de nós, né? E que Jesus te abençoe. Eu quero orar com vocês mais uma vez, agradecendo a Deus esse momento, porque eu sei que Ele esteve conosco, eu não tenho dúvida disso. Eu senti a presença de Deus aqui nesse lugar, e eu tenho certeza, porque essa é a minha oração, que todos sejam visitados, que o Senhor se revele. E, amados, não tema e não retroceda no seu chamado. Não faça isso, independente do que envolva. O nosso chamado tem promessas grandes para nós. Nós sabemos para onde nós vamos caminhando, queridos. Nós vamos caminhando, mas aonde tudo vai ser extinto em termos de dores, dificuldades, choro. Então, isso precisa encher o nosso coração de força, de expectativa, de alegria, para que a gente cumpra aqui o hoje, esse chamado, entendendo a recompensa. E feche seus olhos nessa hora e vamos orar mais uma vez, agradecendo. Agradeço todos que estiveram conosco e que Jesus continue te sustentando, amado, e para que você possa cumprir esse chamado da melhor maneira possível, para quando chegar aquele grande e glorioso dia, você escute o Pai te olhar nos olhos e falar para você assim: vinde, porque você foi fiel no pouco, mas sobre muito eu vou te colocar, sobre muito eu vou te colocar. E é exatamente isso que precisa fazer com que a gente não desfaleça jamais na caminhada. Porque a recompensa é grande para nós. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, pela tua palavra nessa noite. Obrigada, Deus, pela presença do teu Espírito conosco. Obrigada, Deus, por esse chamado bendito no Senhor. Obrigada, Deus, porque independente das dificuldades, Pai, nós sabemos aquilo que nos aguarda, a recompensa, a presença gloriosa do Senhor para aqueles que obedecem à tua voz. Senhor, e que seja assim com cada um que ouviu essa live, em cada contexto, Senhor. Deus, que seja do mais simples ao mais alto cargo, mas que todos possam, Senhor, ter a consciência que nós fomos chamados para revelar um mundo de trevas, a luz que há em ti, a luz que há em Cristo. E essa é a minha oração nessa noite, pelo poder que há no nome, que há sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, aquele nome, ó Deus, onde todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Porque Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Que Jesus te abençoe, muito obrigada e fique na paz.